Olá, sejam bem-vindos a mais um Citrep, que compreende as semanas do dia 21/9 ao 27/9, semana epidemiológica 39. Eu sou Fernanda, residente multiprofissional de Vigilância em Saúde, enfermeira, e venho apresentar para vocês nosso relatório semanal. Hoje iremos abordar os temas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, influenza aviária, arboviroses, mpox, febre amarela, coqueluche, alerta ambiental, sarampo, hepatites virais e ebola. Sobre síndrome gripal no Distrito Federal e a distribuição dos atendimentos relacionados à síndrome gripal na APS. Por semana epidemiológica, nós temos um aumento a partir da semana 33 do ano de 2025. Então, somando aí na semana 36, mais de 7.000 atendimentos e uma proporção próxima de 9% dos atendimentos. Segundo o painel do InfoSaúde, esses números abaixaram muito nas últimas 2 semanas, mas ainda não temos confiança de que esse dado esteja correto, então não trouxemos essa atualização aqui para vocês. Ainda sobre síndrome gripal no Distrito Federal, segundo a última atualização no CIVEP Gripe, a UBS-2 da Asa Norte, a UBS-1 de São Sebastião, a 12 de Samambaia, o Hospital Brasília do Lago Sul e a UBS-11 de Samambaia não apresentaram coletas abaixo do preconizado, que são 5 coletas por semana epidemiológica, o que é muito grave, considerando a necessidade de estarmos acompanhando os casos, a taxa de positividade e que tipo de vírus está circulando. Ainda sobre síndrome gripal, até a semana epidemiológica 36, nós temos um predomínio da influenza A, seguida por SARS-CoV, metapneumovírus e rinovírus. Já sobre o número de casos confirmados entre as últimas semanas epidemiológicas, nós temos que entre a semana 35 e a 38 foram 4.195 casos confirmados, com uma distribuição dos vírus entre os confirmados de VSR com 13% dos casos, rinovírus 40% e o SARS-CoV representando 16%. Entre as semanas 35 e 38 foram 114 óbitos e quase metade desses óbitos foram causados pelo vírus SARS-CoV-2, vírus da Covid-19, com 49%. O vírus da influenza pega uma porcentagem de 13% desses óbitos e o rinovírus 26%. E agora, a síndrome respiratória aguda grave no Brasil, a incidência e a mortalidade média por SRAG no Brasil é muito mais incidente nos extremos etários, então menores de 2 anos e maiores de 65, com a mortalidade muito mais elevada nos idosos, né? Nas pessoas acima de 65 anos, com a média entre a semana 30 e 37, chegando muito próximo a 0,6 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto em menores de 2 anos, essa média seria de 0,2, 0,3 casos a cada 100 mil habitantes. Segundo a média da última atualização, que seria da semana 31 a 38, nós tivemos uma estabilização desses números, né? Então, a média permanece ali próximo de 30, a incidência em menores de 2 anos, e abaixo de 5 em maiores de 65 anos, e com uma mortalidade superior a 0,2 casos a cada 100 mil habitantes em menores de 2 anos, e próximo a 0,5 em maiores de 65 anos. Já sobre o número de casos confirmados entre as últimas semanas epidemiológicas, nós temos que entre a semana 35 e a 38 foram 4.195 casos confirmados, com uma distribuição dos vírus entre os confirmados de VSR com 13% dos casos, rinovírus 40% e o SARS-CoV representando 16%. Entre as semanas 35 e 38 foram 114 óbitos e quase metade desses óbitos foram causados pelo vírus SARS-CoV-2, vírus da Covid-19, com 49%. O vírus da influenza
pega uma porcentagem de 13% desses óbitos e o rinovírus 26%. No que se refere à dengue no Brasil, os dados monitorados das últimas 4 semanas epidemiológicas mostram um total de 37.956 casos prováveis. Quanto ao coeficiente de incidência, o estado que apresentou o maior foi o Espírito Santo, com 52,3 casos a cada 100 mil habitantes, seguido por estados de Goiás, Acre, Alagoas e o Distrito Federal, sendo as 5 unidades da federação com maiores coeficientes de incidência nas últimas 4 semanas epidemiológicas. Neste período, houve registro de 5 óbitos, 3 óbitos em São Paulo, 1 em Goiás e 1 na Bahia. Em relação aos casos de oroposto no Brasil, até então soma-se um total de 11.969 casos. Até o início de mês de setembro, o estado que apresenta maior número de casos é o Espírito Santo, com 6.323 casos, seguido do Rio de Janeiro, com 2.500 casos, e Minas Gerais, com 1.367 casos, e Ceará, com 714. Agora, outro acompanhamento nosso é a febre amarela na Colômbia, onde até a semana epidemiológica 38 de 2025, Colômbia registrou 111 casos, e até o momento são 45 óbitos. Do total de casos, 88% ocorreram em zona rural. Os municípios com maior notificação de casos com óbitos foram Ataco, com 17 casos e 9 óbitos, Vila Rica, com 12 casos e 5 óbitos, e Prado, com 10 casos e 6 óbitos. E sobre febre amarela no Brasil, mais especificamente em Patos de Minas, nós acabamos de ter um caso confirmado em um ser humano no Patos de Minas. Uma idosa procurou a UPA no dia 30 de agosto, com sintomas de mal-estar, com o exame confirmatório divulgado na semana do dia 25 pela Secretaria Municipal de Saúde. A idosa já havia sido vacinada e só teve sintomas leves. Equipes de saúde atuarão em raios epidemiológicos no bairro de Nova Florestas e nas comunidades de Sertãozinho e Arraia dos Afonsos, que são locais frequentados pela paciente. Sobre febre amarela no Goiás, a Vigilância Sentinela de Febre Amarela em Primatas registrou, nesta semana, confirmação laboratorial de casos em Abadia de Goiás, Guapó e Goiânia. E ainda temos um óbito em investigação dentro do Zoológico de Goiânia. Sobre febre maculosa em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a SES-MG, confirmou 27 casos de febre maculosa no estado, que é uma doença infecciosa causada pela picada de carrapatos. O Belo Horizonte é o município com maior número de registros, com 5 casos, seguido por Itabira, que registrou 4. Caeté confirmou 2 óbitos na semana epidemiológica 37, após a emissão de laudos pela Fundação Ezequiel Dias. Então, a Prefeitura de Caeté, em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, decretou situação de emergência em saúde pública no município. A resposta ao surto de ebola na República Democrática do Congo está avançando rapidamente. Desde a declaração de surto em 4 de setembro de 2025, as medidas de controle foram intensificadas, resultando em maior detecção precoce, início rápido de tratamento, rastreamento de contatos e vacinação. Em 2 semanas, o monitoramento de contatos subiu de 19% para mais de 90%, com 943 contatos acompanhados em Bulap, epicentro do surto. O centro de tratamento local, com 34 leitos, já trata 16 pacientes e 2 primeiros recuperados recebem alta em 15 de setembro. O objetivo principal é interromper a transmissão comunitária do vírus, que é tão letal. Sobre a situação global de Mpox até dia 31 de agosto, nós tivemos 38.671 casos confirmados e 163 óbitos, maioria do clado 1B, que é a cepa mais letal e com alta transmissibilidade em humanos. Os países mais afetados seguem sendo a República Democrática do Congo, Uganda e Serra Leoa, que registrou seu primeiro caso esse ano. Sobre os casos nesses 3 países,
A República Democrática do Congo soma 16.879 casos e 45 óbitos. Uganda, 6.737 casos e 37 óbitos. E Serra Leoa, 5.308 casos e 56 óbitos. Com relação ao cenário de sarampo nas Américas, até a semana epidemiológica 39, já são 11.346 casos acumulados, com um aumento de 501. Esse total representa um aumento de 31 vezes em comparação aos casos de sarampo notificados no mesmo período de 2024. O país que apresenta o maior número de casos é o Canadá, com 4.972, mas o México também é o país que mais acumula óbitos, sendo 19 até o momento. No Canadá, já são 4.972 casos no ano. Houve um aumento de 70 casos, 1,4 em relação à semana epidemiológica anterior. A província com maior número de casos de sarampo é Alberta, com 1.890 casos, que também registrou o maior número de casos na semana. O perfil dos indivíduos permanece o mesmo, sendo a faixa etária mais acometida a idade de 5 a 17 anos, e uma distribuição similar entre sexo masculino e feminino. Os perfis dos casos também continuam o mesmo. A maioria ocorre em crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com distribuição equilibrada entre o sexo masculino e feminino. Além disso, 88% dos infectados não têm histórico de vacinação. Agora, sobre o México, até o momento, são 4.452 casos de sarampo. Não houveram novos casos registrados desde a semana anterior, e na semana epidemiológica 38 foram notificados 316 casos prováveis e 62 casos confirmados. A província do México com maior incidência é Chihuahua, com uma taxa de incidência de 109 casos a cada 100 mil habitantes. Agora, sobre sarampo no Brasil, em 23 de setembro, o CIEVS Nacional recebeu notificação de possível surto de sarampo em Mato Grosso. 2 casos foram confirmados, uma mãe de 27 anos e um filho de 4, ambos não vacinados para sarampo, em isolamento hospitalar e em bom estado de saúde. O pai, relatado como vacinado, apresenta sintomas leves e sem exantema. A mãe esteve recentemente em Santa Cruz, Bolívia, onde teve contato com casos de sarampo. Agora, mudando totalmente, seguimos para Coqueluche, no Peru, que fala da situação de 2.395 casos em 2025, com aumento de 5,3 no número de casos em relação à semana anterior, sendo mais de 121 casos. O departamento com maior número de casos é Loreto, com 1.818 casos, que acumula também o maior número de óbitos, uma taxa de incidência e mortalidade maior também. Sobre a coqueluche no México, até a semana 39, são 1.440 casos confirmados, com aumento de 1,5% em relação à semana anterior. Na semana 39, foram 22 casos. As províncias que mais apresentaram casos são Chihuahua, Cidade do México e Novo Leão. Agora, um destaque para as hepatites virais no Brasil. O Ministério da Saúde reafirma em Nova York meta de eliminar as hepatites até 2030. O Brasil destaca nos Estados Unidos o uso da ciência nas políticas públicas e combate ao negacionismo. Destaca também a liderança nos BRICS e a prioridade das doenças sociais. A declaração foi feita na 4ª reunião do Grupo de Amigos para eliminar hepatites. Agora um alerta ambiental, um alerta de vendaval publicado pelo INMET, com início em 26 de setembro e com término em 27 de setembro, com ventos variando entre 40 km por hora e 60, com baixo risco de queda de galhos e árvores, mas perigo potencial. Áreas afetadas para este alerta são o leste goiano, norte de Minas, ocidental do Tocantins, oriental do Tocantins, leste maranhense, norte goiano, sul maranhense e entre outras regiões. Em virtude do alerta de vendaval, seguem instruções a serem seguidas. Não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de necessidade, ligue para a Defesa Civil
ou Corpo de Bombeiros, 199 e 193. Também, dia 26 de setembro, o IMET publicou o risco de incêndio entre os estados brasileiros. O risco mais alto se concentra no sudeste e áreas centrais do país, enquanto o risco menor se localiza no sul e em partes isoladas do norte. Dentro do quadradinho de Brasília, podemos evidenciar vários focos com risco potencial. Ao se comparar os eventos de fogos ativos nos anos de 2024 e 2025 até o mês de setembro, podemos perceber que o ano de 2024 registrou os maiores números entre os meses. No entanto, no ano passado, entre os meses analisados, o mês de setembro foi o que mais registrou fogos ativos, somando um total de 25.479 casos. Até a presente data, o dia de 27 de setembro, o mês já registra 15.917 focos de fogos ativos, já ultrapassando o total do mês de agosto. Espera-se que no mês de setembro seja o mês que mais registrou eventos de fogos ativos no ano de 2025, até o final do ano. Agora, no que se refere aos eventos de fogos ativos no Brasil até o momento, no mês de setembro, e os estados que são mais acometidos, nós temos os eventos continuam gerando mais impacto no Maranhão e Minas Gerais, com 2.194 e 1.836 casos de focos, respectivamente. A maioria dos eventos ocorreu no bioma do Cerrado, representando 42,7% de todos os registros. Em seguida, destaca-se a Amazônia, com 31,2%, e a Mata Atlântica, com 13,3% dos registros. Os autores desse trabalho são os residentes de primeiro ano da Residência de Vigilância em Saúde da UNB, Clara Feitosa Nogueira Mecenas, Fernanda Pinheiro de Carvalho Altenburg, Ana Lins Teodoro Napoleão, João Vitor Lima Pereira, Camila Araújo Leite, Márcio Luiz de Pinho Alves. Os revisores são Jonas Lotufo Brandt e Bianca Fragoso. Muito obrigada por escutarem até aqui e até a próxima.